Voltamos aqui com a professora Roberta Pedrinha, uma pedra pequenininha, para a nossa parte 3. Estamos aqui falando, então, de criminologia, concurso delegado da Polícia Civil 2014. Uhul, vamos arrebentar. Vamos lá, pessoal. Criminologia, então, aqui é positivista. Nós vimos que são 4 escolas criminológicas. Criminologia clássica, criminologia positivista, criminologia crítica e criminologia científica moderna ou moderno-científica. Dentre essas 4, nós estamos vendo agora a segunda, não é? Criminologia positivista. Falamos, não é, das questões principais e postulados defendidos pelo seu fundador, não é, pelo professor Lombroso. Então, Lombroso, né, os estudos de Lombroso dentro da criminologia positivista. Agora vamos ver um segundo adepto, dentre 3. Nós temos Lombroso, né, dentre os italianos, Lombroso, Ferri e Garofalo. Então são 3 autores aí, defensores desse positivismo criminológico, e nós teremos ainda o que nós chamamos, não é, de adeptos ou defensores dessas ideias, mas em outros países, no Brasil, Nina Rodrigues, na Argentina, Engenheiros, serão alguns desses outros autores, não é, e defensores do positivismo. Bem, pessoal, vamos então iniciar aqui com Ferri. Né? O Ferri, ele buscou conter, não é, restringir algumas das ideias do Lombroso. Então, ele tenta corrigir um pouco essa tese do criminoso nato, né, que é determinista, né, que traz uma série de perigos. Né, e às vezes, até hoje, a gente ainda observa como o pensamento criminógeno ainda se pauta nessa teoria toda lá do século XIX. Né? Mas o que o Ferri faz? Ele vai ponderar um pouco isso com os fatores não mais endógenos, que são esses fatores internos, mas com fatores exógenos. Quando nós falamos aqui em exógenos, nós estamos marcando, né, esses fatores socioeconômicos, fatores culturais, fatores que se dão para além, portanto, desta interação. Né? São fatores que vão se pautar na relação do indivíduo com o outro. Bom, a criminologia positivista, né, ela busca a prevenção especial. Né? Essa prevenção especial, nós vimos que ou individual, pode ser positiva ou pode ser negativa, negativa pela neutralização e positiva pela ressocialização. Ela passa com Ferri a atuar em outras áreas, quer dizer, um pouco além da medicina social, que era o ponto, né, o estudo médico e mesmo antropológico que o Lombroso defende, e ela então, Ferri então traz um aspecto da sociologia. Não é? E mais adiante o Garofalo vai trazer um aspecto, né, interativo em relação ao direito. Mas a pena para esses autores, ela vai funcionar então no sentido de defesa da sociedade. E isso é muito perigoso quando atualmente a gente observa até no novo projeto de Código Penal, né, retomarem essas noções de defesa social, quando a sociedade muito alarmada com a delinquência, né, clama medidas e há uma cobrança, né, social. Então, a partir daí, o legislador tentando encontrar respaldo nesse medo, nesse pânico da sociedade diante da criminalidade, que é alardeada pela mídia, o que faz? Né? Defende, né, um modelo de pena que se pauta nessa noção de defesa social, ou seja, que caminha buscando, né, a neutralização, né, pela prevenção especial ou individual negativa, ou ainda pela prevenção especial ou individual positiva através de métodos de correção, né, mas que muitas vezes são apenas um viés ou um contorno discursivo do que prático, porque ele não corresponde à aplicação do modelo penal. Então, a própria pena de morte dos indivíduos incorrigíveis, né, vai ser uma das proposituras que nós temos da criminologia positivista, da chamada prevenção especial ou individual negativa. Bem, além disso, do Ferri que vai ter esse pensamento, nós também vamos ter algumas
ideias que são também nesse campo, né, defendidas por Garófalo, né? E a ideia do Garófalo, né, inclusive para compreender o crime, né, ele vai dar foco grande não só ao criminoso, mas também vai retomar alguns estudos do crime, entendendo o crime como sendo natural, mas também como sendo algo que deve ser entendido de acordo com os elementos de piedade e probidade, né, ou da redução, anulação desses elementos. Vamos então fixar algumas das questões aí do Ferri. Como eu disse a vocês, o Ferri contém as ideias do Lombroso e corrige suas teses do criminoso nato. Então, para ele se pauta em fatores exógenos, socioeconômicos, culturais. Ele buscava a prevenção especial, né, através dessas disciplinas que interagiam. Observe, antropologia e medicina social, né, é o que contribui para essa escola, o Lombroso. Né? A sociologia, quem contribui é o Ferri. E o modelo do direito, quem contribui mais é o Garófalo. A pena, olhem a função aí que eu falei para vocês, defesa social, sendo a recuperação ou a neutralização através da prevenção especial, que vai ser positiva, PEP, prevenção especial positiva, moralizante, que alçava, né, a evolução moral, ou a PEN, que é a prevenção especial negativa, que almejava a pena de morte dos incorrigíveis. Né? Então, esse é o ponto que a gente, né, já comentou. Matrizes e adeptos dessa criminologia positivista. Quanto às matrizes, né, eu deixo as 3 aqui que eu disse a vocês, do positivismo com Auguste Comte, do darwinismo, né, social, né, que são algumas ideias que partem de Darwin, que são conduzidas para formar esse darwinismo social, porque Darwin ele traz ideias, né, acerca do evolucionismo, né, ele fala da evolução das espécies, da seleção natural, mas, enfim, nós vamos ter uma apropriação dessas ideias que vão acabar descambando para o campo, né, do que nós chamamos de darwinismo social, que é levar, conduzir essas ideias da evolução para o plano social, em que o criminoso é o indivíduo inferior, menos evoluído, né? E dependendo das condições, se ele não tiver chances de evoluir, ele vai ser aniquilado, né? E a gente tem que apresentar as críticas a essa ideia de evolução. A evolução não é algo linear, né? Como às vezes nos parece que é colocado. Né? Então, a ideia de construção de uma história da sociedade não se dá assim de modo linear. Né? E Spencer, por fim, né, ele trabalha com esse cientificismo social. Ele traz algumas questões, modelos do positivismo no seu aspecto científico, né, e ele traz esse aparato para o campo das ciências sociais. Para finalizar, os adeptos aqui: Lombroso, Ferri, Garófalo, Engenheiros e Nina Rodrigues. Né, são os principais adeptos, né, aqui do século XIX, que, portanto, defendiam essas ideias. Bem, agora nós podemos, então, ir adiante observando a nova escola criminológica. Se essa escola vai do fim do século XIX até o século XX, no século XX nós vamos começar num momento muito especial com várias críticas a esse positivismo criminológico. Então, a criminologia crítica, ela aos poucos vai surgindo. Ela não é um pensamento também todo uniforme, mas nós vamos ter vários discursos que vão, aos poucos, ascendendo. Então, é importante primeiro nós situarmos que vai ser na década de 70 que a criminologia crítica vai encontrar um terreno fértil, né, para se desenvolver, para ser fomentada. Ela tem um viés de inspiração marxista, né? Então ela vai se colocar num quadro de insatisfação. Lembrem que a década de 70 é um período de contestações. Então nós vamos ter o maio de 68 na França, nós vamos ter nos Estados Unidos todo o movimento contrário à guerra ao Vietnã, nós vamos ter um momento em que a revolução, né, quase que uma revolução feminina vai acontecer com a criação do anticoncepcional, né, então o surgimento da pílula, né, a busca e o esforço e a entrada efetiva da mulher no mercado
de trabalho. Então, ascendem esses movimentos reformistas, reformistas não, mesmo que quase que revolucionários aqui, né, porque a gente muda um paradigma de valor, né, com o movimento feminista. Nós vamos ainda ter aqui também, nesse momento, um movimento pacifista, um movimento de busca de igualdade, de construção de direitos civis. Né? Então, nós vamos ter alguns expoentes. Né? Então, a figura de Martin Luther King aparece. Né? A contestação, não é, um modelo racista que imperava nos Estados Unidos, a busca, não é, de uma igualdade de interação entre indivíduos, de modo que todas essas questões vão se colocar num quadro maior de contestações generalizadas, e na América Latina nós teremos um modelo de contestações, né, à ditadura. Né? Então, o modelo ditatorial que se coloca, as ditaduras no Brasil, no Chile, na Argentina, né, nós vamos ter todo um movimento de universitários, né, engajados, né, de estudantes que vão buscar mudanças, né, e vão tentar romper com esse modelo autoritário. Então, é dentro desse quadro que o que é crime passa a ser questionado. Né? Não apenas a ideia de um crime que surge, né, como algo que está dentro do indivíduo, como nascendo ele criminoso. O crime aqui não será mais visto como uma qualidade do ato, mas vamos tentar desconstruir esse crime. O crime vai ser visto como um ato que é qualificado como criminoso, através de uma força, de um poder político que institui o que é crime. Então, esse momento da chamada contracultura, né, que começa a desconstruir as agências de controle social, começa a questionar esse poder instituído, né, esse poder que faz guerra, esse poder que é violento, que traz uma desigualdade, né, que rompe e não permite que floresçam direitos civis. Então, é dentro desse contexto maior que nós vamos ter uma perspectiva de desconstrução da ideia de crime, num modelo de crítica à desigualdade social, né, às diferenças sociais. Então, é nesse contexto que nós vamos ter surgindo nas universidades, na Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, por exemplo, começa a surgir também, né, todo um movimento de uma criminologia que nós vamos chamar de crítica, porque ela vai reunir vários pensamentos e teorias sociológicas de contestação do status quo. Mas a criminologia crítica, ela se ampara numa noção de materialismo histórico, ela se apoia numa perspectiva dialética, então ela traz esse viés marxista inerente a ela. Mas a grande crítica, o grande objeto de estudo agora, né, não vai ser mais o crime nem o criminoso, mas sim das agências de controle. Então, o controle social entra em foco. O controle social, através do poder legislativo, é que diz o que é crime, né, que criminaliza. Então, uma coisa só é vista como negativa quando ela sim é colocada pelo poder legislativo. Então, a reação que nós vamos agora ter, né, que nós chamamos de reação social, esse modelo de reação social é que vai ser, portanto, estudado, né? Ele vai ser também objeto aqui de compreensão desse nosso paradigma agora trabalhado. Então, vamos lá, acompanhando nosso quadro. A criminologia crítica, como materialismo histórico, entende o crime como político, cultural, dinâmico e relativo. Pessoal, isso aí é muito importante. Porque quando a gente diz que o crime agora, olha como ele é percebido num viés mais complexo. O crime é uma construção política. O crime parte de um órgão político, o Congresso Nacional. Então, na verdade, o crime ele tem uma dimensão também cultural, porque o crime ele é referente a uma determinada época, né? Ele reflete aquela periodicidade histórica. Mas o conceito do que é crime é um conceito dinâmico. O conceito do que é crime é um conceito relativo. Né? A gente sabe que a ideia de crime, o que é crime hoje, pode não ser crime amanhã. Então, o crime ele não é algo estático.
Se nós observarmos ao longo da história, por exemplo, Sócrates, um dos maiores filósofos gregos, ele foi condenado à pena de morte com cicuta. O crime que ele cometeu à época não seria mais condenado crime nos dias de hoje. Corromper a juventude, não é, com novas ideias, não acreditar no modelo religioso da época. Enfim, se observarmos atentamente em cada grupo cultural, né, nós teremos uma distinção no que vem a ser crime. Durante tanto tempo, o adultério foi punido com pena de morte. As ordenações filipinas de 1603 aplicavam pena à morte. A sodomia, ser homossexual, era crime punido com pena de morte na fogueira. Nós tínhamos isso previsto nas ordenações filipinas de 1603, que estiveram em vigor no Brasil até 1830, quando surge o primeiro Código Penal autônomo da América Latina, o Código Criminal do Império de 1830. Então, notem, o que é crime varia. Né? Cristo, ele foi punido com a pena de morte na fogueira, né? Porque em Roma era a morte com consideração de insurreição, sedição, seu comportamento. Né? Então, romper com as crenças locais, com os deuses locais, apregoar, né, outros pensamentos. Então, essa liberdade de expressão, de credo, ela vai ser, em vários momentos históricos, criminalizada. Vários valores, né, nós tínhamos no passado, outrora, vão se modificar. Né? Nós acompanhamos essa transformação nos tempos. Por isso é que aqui, voltando ao nosso quadrinho, a gente pode notar com tranquilidade que o crime não é uma qualidade do ato, não é algo que vem naturalmente no ato, mas ele é um ato que é qualificado como criminoso pelas instâncias de poder, pelo próprio poder legislativo. O crime nasce da elaboração legislativa e a partir de conflitos nessa estrutura social. Então, o controle social é que cria o crime e ele trabalha a partir do modelo da reação social. Essa reação social vai ser a nova perspectiva que vai se contrapor ao modelo etiológico, não é apenas de causa e efeito. Aqui não, uma reação social é produzida, né, para que você tenha a criação de um crime. Bem, esses são alguns dos elementos, né, da criminologia crítica, mas ela tem algumas matrizes muito específicas, alguns autores, né, que trazem alguns conceitos. Então, a crítica que vai surgir, oriunda dessa criminologia, ela parte de algumas matrizes, né, matrizes como, por exemplo, a que Becker traz. Né? Howard Becker, ele fala, né, ele desenvolve um conceito que é um conceito muito específico da ideia de rotulação. Né? Que o crime, ele faz alguns estudos com usuários, né, de maconha e ele mostra como esses indivíduos são rotulados. Então, a ideia de rotulação que eles sofrem. Na mesma linha, o Irving Goffman, ele mostra algumas questões muito específicas que ele acaba desenvolvendo a partir de alguns estudos até dentro do sistema penitenciário, né, como pessoas são estigmatizadas. Então ele traz essa noção do estigma, né, do estigma que deixa de ser uma marca física do estigmata, que recebia, né, tinha aquelas marcas das chagas, para o estigma que o indivíduo agora passa a receber, né, na medida em que ele está numa instituição total. Né? Essas instituições totais são tão absolutizantes, né, e ele exemplifica o sistema prisional, de modo que ele mostra como o cárcere estigmatiza o indivíduo. E nós temos ainda o Chapman. Né? O Chapman, ele desenvolve um outro conceito, que é o conceito de estereótipo, né? Como as pessoas são estereotipadas. Então, esses três conceitos, de alguma maneira, se aproximam à ideia de rotulação do Becker, a ideia de estigmatização, que a gente tem com o Goffman, né? E a noção de estereótipo, que vem com Chapman. Então, esses autores trouxeram algumas matrizes muito importantes, né, no campo da sociologia criminal, que
corroboraram a formação, né, do pensamento de alguns dos maiores adeptos dessa criminologia crítica. E entre os adeptos a gente destaca o Walton, o Taylor, o Young, né, que redigiram essa obra da criminologia crítica chamada The New Criminology. Depois nós vamos ter em ascensão, né, na própria Itália, autores como Alessandro Barata, Brícola, Pavarini, Dario Melossi, né, o Máximo Pavarini. E vamos ainda encontrar, né, parte desse pensamento no professor Eugênio Raul Zaffaroni, lá na Argentina, na professora Lola Aniar de Castro, na Venezuela, que também dirigiu, né, o Instituto em Berkeley, nos Estados Unidos, de criminologia, com a professora falecida também da Venezuela, Rosa Del Olmo, com a professora cubana, saudosa, também falecida, Caridad Navarrete Calderón, com o professor do Paraná, que aqui no Brasil escreveu uma obra chamada Criminologia Radical, né, onde ele aponta esses postulados da criminologia crítica, que foi publicada na década de 80. Depois o professor Nilo Batista, Maria Lúcia Caran, né, Vera Malaguti, Vera Regina Pereira de Andrade, também criminólogo da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, esses são alguns dos principais adeptos da criminologia crítica, né? E é interessante a gente pensar na contribuição, né, que a criminologia crítica nos dá ao refutar, ao criticar, né, a criminologia positivista. Vamos então acompanhando lá na tela. Matrizes, né? Então eu falei para vocês do Becker, e do conceito de rotulação. Do Goffman com o conceito de estigma. E do Chapman com o conceito de estereótipo. Então, essas ideias, elas ajudam a desconstruir, a tecer críticas, mesmo porque a gente pode observar claramente como, né, o Lombroso ele vai estereotipar, estigmatizar, rotular indivíduos que são excluídos, que são os que são seletivamente pensados para o sistema penal. Né? Então, nós podemos ter e temos muitos desviantes, muitos criminosos que não estão presos. Eles não são fisgados pelo sistema penal, porque há seletividade no sistema penal. Nós temos aí uma categoria brutal do que nós chamamos de white collar crime, o crime do colarinho branco, não é? Que não entra. Nós temos uma cifra oculta da criminalidade que é gigantesca, daqueles crimes que não aparecem, dos registros de ocorrência que são feitos. Então, essa nosso marco aqui, né, de ideia de rotulação, de estigmatização, estereótipo, né, foi o que Lombroso fez ao apenas enquadrar certa categoria de pessoas mais pobres, vulneráveis ao sistema penal, mais frágeis diante do sistema penal, e a partir das características dessas pessoas, né, que se ajustavam num quadro de pobreza, etc., elas sim foram aproximadas, né, de um modelo típico de criminoso. E aí a gente pode, então, lá no nosso quadro, né, fixar os adeptos. Vejam lá, Walton, Taylor e Young. Né, nós temos um livro bem recente até do Young, na coleção Pensamento Criminológico, do Jock Young. Né, Alessandro Barata, cuja obra a gente deixou no trabalho, o Brícola, né, o Dario Melossi, o Máximo Pavarini, esses dois autores italianos que escreveram uma obra clássica também, Cárcere e Fábrica, Zaffaroni, Lola Aniar de Castro, Rosa Del Olmo, as duas da Venezuela, o Cirino, o Nilo Batista, Maria Lúcia Caran, também com o Nilo Batista aqui do Rio, Malaguti também, Verinha Malaguti. Né? Então, todos esses adeptos da criminologia crítica. Agora, eu queria que vocês, então, vissem aqui comigo alguns modelos de definição dessa criminologia crítica. Vamos lá? Para o professor Juarez Cirino dos Santos, a criminologia crítica, ela vincula o fenômeno criminoso à estrutura das relações sociais.
são criminosos e criminógenos os sistemas que produzem, por suas estruturas jurídicas, por suas estruturas econômicas e sociais e superestruturas jurídicas e políticas, as condições necessárias e suficientes para a existência do comportamento desviante. Essa definição, ela, né, a gente nota claramente a perspectiva marxista, porque o crime, vejam, ele estaria ligado à estrutura de relações sociais. Então, o criminoso mesmo seriam os sistemas que produzem pela estrutura econômica, que produz aquelas superestruturas jurídica, política, condições necessárias e suficientes para que exista o crime, né? Então, essa é bem interessante quando a gente percebe essa perspectiva que ele traz aqui, né, mostrando como um quadro, né, que se acirra de desigualdade, né, produzida pelo próprio sistema, o sistema capitalista, nos momentos atuais neoliberal, né, como ele funciona enquanto fator criminógeno. Então, é isso que aqui o professor Juarez Cirino traz. Vamos ver uma definição do professor Eugênio Raul Zaffaroni e do professor Nilo Batista. A criminologia compreende uma série de discursos, conjunto de conhecimentos de diversas áreas que buscam explicar o fenômeno criminal através dos saberes das corporações hegemônicas em cada tempo histórico. São aplicados à análise e crítica do poder punitivo para explicar sua operatividade social e individual, além de viabilizar a redução em seus níveis de produção e reprodução da violência social. Então, nós notamos como estes dois autores, não é, eles traduzem uma ideia de criminologia como sendo um conjunto de discursos. Não é sem motivo que o Zaffaroni falava, né, da criminologia como um curso, né, um curso de discursos, né, em que você vai, aos pouquinhos, né, conhecendo em cada momento. Uma hora, né, você tem a ascensão do discurso médico, outra hora do discurso jurídico, né, então essa alternância aí, mas em cada momento, né, um discurso é construído que criminaliza, penaliza uma categoria. Essas corporações que ele fala, né, que têm esses saberes, né, que se colocam e apresentam, né, hegemonia, poder num certo momento histórico, então tem um poder punitivo, e a operatividade desse poder punitivo, né, apontam também um nível de violência, né, e ele mostra a importância de contenção dessa violência que também é produzida dentro do próprio sistema penal, né. São muitos os postulados que nós assim podemos dizer da criminologia crítica, não é? E pensar na perspectiva da reação social, quer dizer, que quem cria, não é, o crime é uma norma penal, é ela que cria o crime, e tentarmos compreender agora um novo objeto. Então vejam, se para a criminologia clássica o nosso objeto de estudo era o crime, para a criminologia positivista o objeto de estudo era o criminoso, para a criminologia crítica é o controle social. Essas agências que nós temos, mais à frente nós vamos falar sobre controle social, mas essas agências que efetivamente têm poder, não é, de definir o que é crime, não é, de reprimir o crime. Todo o controle social vai ser um novo objeto. A criminologia crítica, ela vai desconstruir essa ideia de criminoso, porque ela vai agora observar o controle social como criador do crime, né? E vai então se pautar no controle social como seu novo objeto de estudo. Então esse é um dos pontos importantes para vocês terem de diferenciação. A gente volta já.